Oi, eu sou Patrícia Galeazzi, sou nutricionista e se você ainda não viu a primeira parte dessa série com 3 vídeos, eu recomendo que você assista ela primeiro para entender melhor sobre tudo que eu vou te mostrar a partir de agora. Para quem já viu, só para dar uma refrescada na memória, na primeira parte a gente falou que várias doenças infecciosas como a AIDS, o Ebola e essa nova de agora, a Covid-19, todas elas surgiram porque em algum lugar do mundo alguém comeu uma fonte de origem animal que estava infectada por um tipo de vírus. E a gente viu também, infelizmente parece que já está acontecendo, tem um tempo, um grande risco para uma pandemia quase que silenciosa que está sendo causada não por um vírus, mas por bactérias. Na verdade, por superbactérias, que estão sendo espalhadas por aí de uma forma muito rápida pelo planeta todo, né? E isso está acontecendo principalmente porque a indústria agropecuária, para poder ter mais lucro vendendo carne, leite, queijo e ovos, está usando indevidamente e de uma forma excessiva os antibióticos. E para que isso? Para fazer com que os animais cresçam bem mais rápido e aí eles podem ser abatidos mais cedo, ainda bem jovens. Como um efeito colateral disso tudo, desse uso excessivo de antibióticos, está acelerando o aparecimento de bactérias que estão ficando mais resistentes a esse tipo de medicação. E qual que é o agravante disso? É que isso já está causando a perda da eficiência de vários antibióticos que não estão mais conseguindo combater algumas dessas superbactérias. E aí, uma consequência bem alarmante disso, que a gente já consegue ver hoje, infelizmente, é que já tem cerca de 700 mil pessoas que estão morrendo todo ano no mundo por conta só dessas superbactérias. Isso é bem preocupante. Todo mundo precisa, então, ter ciência disso, para aí cada pessoa poder decidir de uma forma mais consciente se quer ou se não quer continuar se alimentando com as fontes de origem animal. A gente viu também que a OMS já deu uma previsão, de que se nada for feito com urgência, em 2050, ao invés de ter 700 mil pessoas morrendo por ano, aí já vão ser cerca de 10 milhões de mortes por ano. Tudo por conta dessa resistência aos antibióticos, principalmente, que está sendo aí disseminada absurdamente por todo o planeta. Como essas superbactérias elas podem ser transmitidas pelo alimento, assim como os primeiros vírus que deram origem à Covid-19 e à AIDS, por exemplo, a gente viu também que deixar de consumir fontes de origem animal é uma opção mais segura para reduzir o risco para o surgimento de novas epidemias e de novas pandemias. Podem até ser iguais ou até piores do que essa que a gente está passando agora do coronavírus. Então, quando a gente fala de uma alimentação sem nada de origem animal, uma alimentação que seja 100% vegetariana, além de ela trazer um benefício para o nosso futuro, reduzindo o risco para novas epidemias, a gente viu também que quando ela é feita de uma forma planejada, de uma forma equilibrada, ela é uma opção que é saudável e que ainda pode favorecer também os animais, o meio ambiente e o planeta como um todo, além de trazer um outro benefício mais específico para esse momento que a gente está vivendo agora, vivenciando uma pandemia no presente. E qual que é esse benefício que ela também consegue trazer agora para o nosso presente? É o benefício de manter o nosso sistema de defesa o mais saudável e ativo possível. Mas o que é esse nosso sistema de defesa? Defesa contra o quê, A gente tem no nosso organismo toda uma equipe que fica, assim, sempre alerta para identificar qualquer tipo de ameaça que pode aparecer para a nossa saúde. E se esse tipo de ameaça vier de algum micro-organismo invasor, como um vírus, por exemplo, nosso sistema de defesa já fica pronto para combater esse agente que é visto como um agressor para o nosso organismo. Essa equipe que eu falei, ela é bem grande e ela é formada por milhões de células, além de tecidos e de órgãos também. Não sei se você já ouviu falar mais dos leucócitos, que são as nossas células de defesa, conhecidas como glóbulos brancos. Eles acabam se dividindo em vários grupos. E cada grupo vai ter a sua tarefa própria, que é bem específica. Olha só que interessante, essas células que a gente tem de defesa no organismo, elas são produzidas dentro dos nossos ossos, na nossa medula óssea, que é um dos nossos órgãos de defesa.
Então, quando o nosso corpo é infectado e precisa ter mais células para combater um vírus, por exemplo, aí a medula óssea que fica dentro dos ossos, ela começa a produzir bastante glóbulo branco para dar conta, né, dessa luta com o vírus. Então, sempre que um agente agressor invade o nosso organismo, acontece lá dentro, imagina assim como se fosse uma verdadeira guerra. Primeiro, para o corpo identificar quem é que está invadindo e depois para ele tentar eliminar esse agressor a todo custo. Para conseguir fazer isso, o nosso organismo ele acaba contando com uma mega operação que é toda coordenada pelo nosso sistema de defesa, que também é conhecido por sistema imunológico. Vamos imaginar então uma situação de contágio. Pode acontecer agora, nessas épocas de transmissão da Covid-19. Você está na rua, perto de alguém que por um acaso acaba espirrando ou acaba tossindo bem na sua frente. Se o coronavírus entrar em contato com alguma mucosa sua, na boca, no nariz ou nos olhos, seu sistema imunológico vai procurar agir o mais rápido possível, como se ele fosse um escudo mesmo, tentando te proteger da ação nociva desse vírus, né, que pode fazer muito mal para a sua saúde. Então, em linhas gerais, essa é a principal missão do nosso sistema de defesa. Ele sempre vai procurar dar um jeito para proteger a nossa saúde. Isso toda vez que ela for ameaçada por algum agente invasor. Uma coisa que é importante saber é que antes do vírus chegar lá dentro do nosso organismo para começar a brigar mais e a tentar destruir as nossas células, como as células do nosso pulmão, por exemplo, o nosso sistema imunológico ele conta com uma proteção extra, que são as nossas barreiras protetoras. Essas barreiras do sistema imunológico, elas funcionam como se fosse uma parede para o vírus ser de fato assim, barrado, para ele não conseguir chegar até as células que formam o nosso pulmão, por exemplo. O nosso corpo ele conta com vários tipos de barreiras que são protetoras. A gente tem, por exemplo, a nossa pele. Tem as mucosas, né, como a mucosa do nariz, a mucosa da boca, por exemplo. Essas mucosas elas ficam cheias de células de defesa para tentar já acabar com o vírus nessa região mesmo, né, na boca, no nariz, antes do vírus ou da bactéria descer para provocar um ataque bem pior. Além dessas mucosas, a gente tem também as enzimas, que são substâncias químicas e que podem estar na saliva, podem estar na lágrima também. Elas podem estar, na verdade, em vários lugares. Essas enzimas, elas conseguem combater vários micro-organismos também antes deles começarem um ataque maior dentro do nosso corpo. O nosso suco gástrico, que é bem ácido, né? Ele é liberado no nosso estômago e ele também consegue acabar com vários invasores. Mas nem sempre o vírus ele consegue ser barrado por essas enzimas, nem por essas mucosas ou por qualquer outro tipo de barreira. E aí, quando isso acontece, o sistema imunológico ele muda a estratégia. E ele começa, então, a usar um outro mecanismo, que é a nossa resposta imune. Nessa resposta imune, as células de defesa vão trabalhar para primeiro identificar o agente invasor, como um vírus, por exemplo, e aí depois elas vão agir para combater esse vírus e para tentar eliminar ele totalmente do organismo. E para o sistema imunológico fazer tudo isso, ele usa como uma ferramenta de defesa o processo de inflamação. Sei que isso pode parecer meio estranho, né? A gente sempre ouve falar que a inflamação é uma coisa que é ruim, mas nesse caso específico, essa inflamação, que é uma resposta do nosso sistema imunológico, ela pode ser vista como uma ferramenta temporária e super importante para conseguir eliminar esses agentes que são invasores do nosso corpo. Eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes para explicar como que acontece essa resposta imune, porque senão eu ia ter que falar mais sobre cada grupo dessas células de defesa, como os neutrófilos e os linfócitos, os macrófagos também. Então, para você conseguir associar esse assunto da imunidade com a alimentação, que é o objetivo desse vídeo, já é suficiente você entender o básico desse mecanismo da resposta imune, que começa, então, com a detecção. Como eu disse, né, nessa primeira etapa, uma parte dos glóbulos brancos vai ficar lá, sempre alerta para identificar se algum agente estranho para o nosso organismo consegue passar por todas aquelas barreiras de proteção. Depois,
Quando algum agente invasor é detectado por essas células de defesa, aí elas vão chamar um reforço. Reforço de quem? De um outro grupo de glóbulos brancos para poder ajudar nesse combate a esse vírus ou essa bactéria. Essa é a hora que começa a luta mesmo, né? Entre o nosso organismo e o agente agressor. E por último, para concluir esse mecanismo da resposta imune, um outro grupo específico das células de defesa, que são conhecidas como células matadoras, entra também em ação. Para quê? Para eliminar totalmente esse agente invasor do nosso corpo. Esse invasor pode ser um coronavírus, por exemplo. Bom, todo esse sistema de defesa acaba acontecendo graças ao processo de inflamação, que pode ser visto como uma resposta, então, do nosso sistema imune, que vai ser dada sempre que as nossas células forem atacadas. Então, só para reforçar, o objetivo dessa resposta imune é eliminar qualquer invasor que estiver querendo prejudicar o nosso organismo. Pensando, então, num exemplo com a Covid-19. Quando tudo isso dá certo e a resposta imune tem sucesso, quando ela consegue ser mais rápida do que o agressor, né? Aí o coronavírus é eliminado do corpo. E depois é vida que segue. Um corpo sem infecção, sem a Covid-19. Mas nem sempre toda essa estrutura do sistema imunológico, de células, de tecidos e de órgãos, nem sempre essa estrutura está, digamos, saudável e ativa o suficiente para conseguir combater o vírus. Na verdade, na velocidade, né, que essa resposta imune precisa acontecer. E aí, nesse caso, o vírus pode ser mais ágil, e aí, então ele começa a se multiplicar muito rápido. Só para você ter uma ideia, um único vírus pode dar origem a milhares de vírus. E todo esse exército de vírus aí dentro do corpo, se ele não puder ser combatido pelo próprio sistema imune e nem por algum meio externo de uma forma muito rápida, como no caso de uma medicação, por exemplo, aí esse vírus vai conseguir destruir muitas células do corpo. Ele pode acabar, inclusive, comprometendo alguns órgãos que são vitais para a gente, como o pulmão, né, nesse caso do coronavírus. Dependendo da situação, de quão grave que está sendo esse ataque, o organismo ele pode não conseguir resistir por muito tempo e, infelizmente, a pessoa pode perder a vida por conta dessa infecção viral ou bacteriana, se for outra doença também. Então, com esses dois cenários de sucesso e de falha na nossa defesa, já dá para ver que é bem importante a gente tentar manter o nosso sistema imune o mais saudável possível, para ele conseguir, né, dar conta desse trabalho sempre que ele tiver algum contato com um vírus ou com uma bactéria. Isso é imprevisível, né? Não dá para saber quando que a gente vai estar do lado de alguém que está infectado pelo coronavírus ou infectado por um vírus da gripe. Não é verdade? Pensando então nesse processo todo de trabalho do sistema imunológico, que é fundamental para a gente manter a nossa vida, como será que a alimentação consegue ajudar de verdade o nosso sistema imune? Ajudar para ele conseguir garantir um desempenho melhor de todo esse mecanismo de defesa. Antes de eu responder, eu vou aproveitar aqui para fazer um alerta, tá? Que é super importante para todo mundo. Eu cheguei a citar na primeira parte dessa série que uma alimentação 100% vegetariana, ela pode prevenir e até tratar alguns casos de doenças que são crônicas, como câncer e o diabetes tipo 2, por exemplo. Mas vale lembrar que o tema dessa série aqui está relacionado às doenças que são infecciosas. E aí a situação muda completamente. Por quê? Porque nenhum tipo de alimentação vegetariana ou não vegetariana pode prevenir diretamente ou curar qualquer doença que seja infecciosa. Ou seja, qualquer doença que seja causada por um vírus ou por uma bactéria. Então, se você ouvir em algum lugar que o alimento X ou que o nutriente Y ou que a dieta Z previne 100% a Covid-19 ou que cura a gripe suína, por exemplo, desconfia disso na mesma hora, porque a ciência ela ainda não conseguiu comprovar que existe algum nutriente ou algum alimento que seja assim tão milagroso. Ficando então bem claro isso, a gente consegue então seguir se perguntando, né? Como então que a alimentação entra nessa história? Como será que ela consegue ajudar a gente nessas épocas de epidemia e de pandemia como essas, né, que a gente está vendo agora, como a Covid-19, por exemplo? Então vamos lá.
A alimentação, de fato, ela não pode curar ou prevenir uma doença infecciosa, mas uma boa alimentação, ela pode sim favorecer todas as defesas do nosso corpo para combater essas doenças infecciosas. Olha, isso é legal, hein? Mas será que dá para a gente considerar como sendo uma boa alimentação qualquer tipo de alimentação? Bom, para dar uma simplificada, eu listei aqui para você 7 pontos que são bem importantes para uma alimentação conseguir contribuir bastante mesmo para o nosso sistema imunológico. Então, vamos ver aqui. A gente tem nessa lista que uma boa alimentação vai ser aquela que tem uma ingestão equilibrada de calorias. Então, não adianta só comer fontes de proteína e de gordura e não comer nada de carboidrato, por exemplo. Nosso corpo ele precisa também de carboidrato. E de preferência vindo de fontes que são boas, como os cereais integrais. É importante também que a gente prefira boas fontes de gordura, como as gorduras mono e poliinsaturadas, que tem no reino vegetal, no azeite, no abacate, em castanhas, em sementes. O sistema imunológico é fundamental ter também um consumo diário de fontes que sejam ricas em vitaminas e em minerais, como a vitamina C, o ferro e o zinco, por exemplo. Eu ainda vou dar mais detalhes disso, tá? As fibras também são muito importantes porque elas vão melhorar toda a nossa microbiota, que é a nossa flora intestinal, né? Fazendo a gente fortalecer, então, as bactérias boas do nosso intestino. Essas bactérias boas, elas ajudam muito na defesa do nosso organismo, porque essa microbiota intestinal, onde as bactérias ficam, ela é uma das nossas principais barreiras protetoras contra o ataque, né, de um agente agressor. Outro ponto que é essencial para uma boa alimentação vai ser a ingestão diária de alimentos que são antioxidantes, porque eles vão conseguir ajudar no combate ao excesso de radicais livres, né, que pode prejudicar o nosso organismo como um todo, e também porque eles vão ajudar a manter a integridade das nossas células de defesa, ajudando elas a se manterem vivas, evitando a oxidação dessas células. Além dos antioxidantes, os alimentos anti-inflamatórios acabam sendo indispensáveis também. Isso para a gente não sobrecarregar o nosso corpo com mais processos inflamatórios que infelizmente podem ser provocados não por um vírus, mas pelo próprio alimento que a gente está ingerindo. E, por fim, para favorecer ainda mais todas as nossas defesas, é importantíssimo que a gente tenha diariamente uma boa hidratação. A maior parte, né, do nosso corpo ela é formada por água, tanto dentro de cada célula quanto fora delas também. Tem água no sangue, na urina, na saliva, em várias outras secreções que precisam funcionar direitinho para o nosso corpo se manter o mais firme possível para defender nosso organismo dos agentes invasores. Como ponto adicional, de atenção, né, eu vou falar aqui para você tentar evitar o máximo que você puder a ingestão de alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, de alimentos que de alguma forma acabam gerando uma inflamação. Essa inflamação para o organismo, né? E por que isso pode acontecer? Porque algum componente desse tipo de alimento pode acabar sendo visto, olha só, pelo próprio sistema imune como se fosse um agente agressor para o organismo. E aí, quando você come esse tipo de alimento, seu corpo vai acabar deslocando todo um exército de defesa para ficar ali, combatendo essa inflamação causada por esse alimento, ao invés do seu sistema imune ficar lá de prontidão, de ficar a postos para identificar e realmente atacar um agente agressor que a gente não consegue ter o controle, né? Que a gente não consegue nem ver, como um vírus, por exemplo, que é invisível, né? Quando essa situação acontece, o sistema imune ele tem que acabar dividindo os esforços. Então, ao invés de ele ficar 100% focado para combater um vírus, é como se ele tivesse que se dividir para combater ao mesmo tempo tanto o vírus quanto esse alimento pró-inflamatório. É muito importante a gente ter consciência disso, porque não tem como controlar a infecção de um vírus. Eu posso, por exemplo, estar com o vírus aqui na minha mão e nem saber, mas eu tenho como saber que eu estou com um alimento aqui na minha outra mão. Então, eu tenho como controlar a ingestão de qualquer alimento, principalmente se esse alimento me prejudicar de alguma forma. Então, é preciso entender que o processo inflamatório
que acontece, né, no nosso corpo para combater um vírus, ele é de fato super importante, ele é necessário. Mas essa inflamação que é gerada pela comida toda hora, ela acaba prejudicando bastante o nosso corpo e ela pode ser totalmente evitada. Ah, mas e aí? Como que eu vou saber então quais alimentos que geram inflamação para o meu organismo que eu tenho que tentar evitar sempre que eu puder? Então, dá uma olhada aqui, ó. Nesse quadro, o açúcar refinado já é o primeiro dessa lista. Então, nesse caso é bom evitar não só a adição desse açúcar em si, mas também o consumo excessivo de doces em geral, de refrigerante, daqueles sucos de caixinha também, né, dos biscoitos recheados e de tudo que for muito adoçado. Outro ponto são as frituras. Elas também atuam como um agente agressor para o organismo. Então, mesmo para quem é fã, né, de batata frita, é bom saber que não faz bem comer ela todos os dias. Tenta procurar uma alternativa, né, para comer essa batata, corta ela em palito, assa no forno, por exemplo, ela vai ficar crocante também, mas sem todo aquele excesso de óleo. A gordura saturada, em excesso, ela é bem prejudicial. Além de ela ser o principal responsável por elevar o colesterol no sangue, e isso ser um fator de risco para as doenças que mais matam no mundo, como as doenças cardiovasculares, ela também vai acabar gerando muita inflamação no nosso organismo. E quais são as principais fontes de gordura saturada? São as fontes de origem animal, como carne, leite, iogurte e queijo, por exemplo. A gordura trans é outra que também pode ser bastante prejudicial para a saúde, e esse tipo de gordura pode ser encontrado principalmente nos alimentos industrializados, que são os ultraprocessados, né? Mais nessa categoria. Como aquelas lasanhas, aquelas pizzas, sabe, que são vendidas congeladas em caixinha? Por exemplo, né? Sempre bom dar uma olhadinha no rótulo dos industrializados para dar uma olhada nisso, tá? E no rótulo dá para ver também outra coisa, os aditivos químicos, que geralmente vão estar, né, bastante presentes nos alimentos que são processados e ultraprocessados também. Geralmente eles podem ter vários aditivos. E que tipos de aditivos? É bem comum encontrar corantes, conservantes, aromatizantes, estabilizantes e por aí vai. Bom, essa então é uma listinha que a gente precisa manter sempre no nosso radar. O excesso de todos os componentes que eu falei agora, eles acabam gerando mais inflamação para o nosso corpo e por isso esse tipo de ingestão vai prejudicar o nosso sistema imunológico, que podia, ao invés de perder tempo combatendo o que a gente está comendo, ele podia ficar 100% do tempo focado só para combater o que de fato ele precisa combater, que são os agentes agressores que a gente nem consegue ver, como os vírus e as bactérias. Quem segue então uma alimentação 100% vegetariana consegue cumprir todos esses pontos para favorecer o sistema imune, mas desde que essa alimentação seja feita de uma forma planejada, desde que ela seja uma alimentação equilibrada. Então não adianta nada excluir todas as fontes de origem animal e comer todo dia só macarrão instantâneo, ou só comer bolacha, comer fritura várias vezes na semana, ou também não comer nada de fruta ou de hortaliça. Para ter uma boa alimentação de verdade que favoreça o nosso sistema imunológico, é muito importante que essa alimentação seja feita de uma forma consciente, com a maior variedade de alimentos que for possível e que de preferência sejam opções mais naturais. Então, é bom tentar sempre evitar o consumo de muito produto industrializado. É importante também dar preferência sempre para os alimentos que são integrais, evitando os refinados, porque aí eles já perderam a maioria dos nutrientes no processo de refinamento, né? Se a gente parar para pensar, as melhores opções para a gente comer no dia a dia são esses alimentos que a gente consegue comprar na feira mesmo, sabe? Ou num hortifruti, numa casa de cereais. A alimentação 100% vegetariana, que é saudável, ela é simples e ela não é mais cara que uma alimentação tradicional, porque ela não precisa desses produtos industrializados que geralmente têm um custo bem maior. Enfim, além de dar preferência então para esses alimentos todos, para essas opções que são mais saudáveis, vale reforçar também que é sempre importante evitar as opções pró-inflamatórias, porque elas podem prejudicar a nossa saúde de alguma forma, tá bom? E já que eu tô falando aqui nesse vídeo sobre
a alimentação 100% vegetariana saudável como uma aliada para o nosso sistema imunológico, então eu coloquei aqui para você saber 7 características que ela tem e que também estão relacionadas a uma boa alimentação para favorecer toda a defesa do nosso organismo. Então, olha só. A alimentação 100% vegetariana saudável, ela é rica, na verdade ela é riquíssima em vitaminas, em minerais e em fibras também. Tudo isso a gente já viu, né? Que são muitos pontos importantes para a nossa defesa. E ela também é muito rica nos fitoquímicos. Os fitoquímicos, eles são substâncias que são encontradas só nos vegetais. E vários desses fitoquímicos, eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória e até anticancerígena. A gente consegue encontrar os fitoquímicos principalmente nas frutas e nas hortaliças, e é por isso que é tão importante tentar comer esses alimentos todos os dias. A alimentação 100% vegetariana tem também boas fontes de gordura, como eu já comentei antes. Elas são principalmente fontes de gorduras que são insaturadas, que são gorduras mais saudáveis, porque as gorduras saturadas, que são aquelas inflamatórias, elas também aumentam o colesterol e são encontradas basicamente nas fontes de origem animal. Seguindo aqui, então, a alimentação 100% vegetariana também tem boas fontes de proteína. O reino vegetal tem todos os aminoácidos que são essenciais para formar as proteínas. As fontes proteicas vegetais, que são as mais ricas, como o feijão, por exemplo, elas acabam tendo outro benefício, ainda como a presença de minerais e de fibras. Se a gente for fazer uma comparação com o reino animal, geralmente as fontes proteicas de origem animal, como as carnes, os ovos, o leite e o queijo, elas acabam tendo muita proteína. E quando junta o consumo dessas fontes todas no mesmo dia, a pessoa pode acabar ingerindo proteína em excesso. E isso não faz bem para a saúde. Além desse excesso de proteína, esses produtos de origem animal também acabam sendo fontes de colesterol e de gordura saturada, aquela que é pró-inflamatória, além de não terem nadinha de fibra. O contrário dos feijões, né? Que são ricos em fibras e que não tem nada de colesterol, assim como todos os alimentos de origem vegetal. Por fim, então, a alimentação 100% vegetariana saudável, ela também vai ser rica em carboidratos complexos, que podem ser encontrados principalmente nos cereais e nos amiláceos também, como na batata, na mandioca e no inhame. Esse tipo de carboidrato consumido de forma equilibrada faz muito bem para a saúde. E, só reforçando, a alimentação que a gente está falando aqui é 100% vegetariana, então significa que ela não vai incluir nenhuma fonte de origem animal. Só para ficar mais claro, eu vou dar aqui alguns exemplos, tá? De quais fontes que não são, então, consumidas nesse tipo de alimentação. Por exemplo, as carnes, tanto as carnes vermelhas quanto as carnes brancas, que nem as aves, os peixes e os frutos do mar também. Os derivados dessas carnes, como o hambúrguer, salsicha e o bacon. Ela também não vai incluir os ovos, manteiga, leite, todos os laticínios, como iogurte, requeijão e os queijos, por exemplo. Também vai ficar fora dessa alimentação. A gelatina, o mel, enfim, tudo que for produzido a partir da carne ou da secreção de qualquer animal, seja animal doméstico ou silvestre, selvagem, não importa. E eu sei que tirar esses produtos da alimentação pode parecer bem difícil para algumas pessoas, mas eu posso te falar com bastante tranquilidade que dá para adaptar praticamente tudo isso para consumir numa versão 100% vegetal. Inclusive preparando em casa mesmo, já que os industrializados tendem a ter um custo maior, né? Quando você faz um leite, um queijo, um hambúrguer vegetal em casa, além de gastar menos, essa opção pode ficar, de verdade, muito saborosa e com certeza ela pode ser muito mais saudável também. Isso porque ela não vai precisar ser feita com aquele excesso, né, de sódio, de açúcar, de gordura e nem com aquele monte de aditivo químico que geralmente acaba sendo colocado nos produtos industrializados. Para você entender melhor isso, é só dar uma lidinha no rótulo de um leite vegetal desses de caixinha, por exemplo. Em casa, você consegue preparar um leite vegetal usando geralmente 2 ingredientes só, né? A aveia e a água, ou coco e água, ou qualquer outro ingrediente, castanha, arroz, inhame e água. Sempre 2. Agora lá no leite de caixinha,
você vai ver que tem no rótulo mostrando bem mais do que só 2 ingredientes, sendo que vários deles, como os conservantes, por exemplo, não são nada saudáveis. A gente já falou sobre isso, né? O nosso organismo enxerga esses aditivos químicos como agressores. Então, eles não ajudam o nosso corpo a se defender. Pelo contrário, eles podem prejudicar a nossa imunidade. Assim como todos os alimentos que também causam algum tipo de inflamação, né? Por isso que se a gente realmente quer ser mais saudável, se a gente quer de verdade ter uma imunidade que seja mais eficiente, é super importante a gente procurar focar no dia a dia mesmo em opções que sejam também mais saudáveis. Quando a gente está numa época de epidemia ou de pandemia, como essa agora da Covid-19, em que o novo coronavírus pode estar espalhado por aí, em qualquer esquina, vale mais do que nunca a gente procurar consumir, de preferência, os alimentos que são de fato mais favoráveis para a nossa imunidade. Vale procurar então saber melhor quais são os alimentos fontes de nutrientes que conseguem ajudar de uma forma mais especial cada célula e cada órgão nosso de defesa para poder trabalhar da melhor forma possível, para conseguir defender melhor nosso organismo. Então, você tem alguma ideia de que nutrientes são esses que conseguem favorecer mais a nossa imunidade? No próximo vídeo, que é o último dessa série de epidemias versus alimentação, eu vou te mostrar então 9 nutrientes que eu dei um destaque especial pelo papel tão importante que cada um deles tem para o nosso sistema de defesa, além, claro, de te mostrar também sobre as fontes de cada um, em quais alimentos do reino vegetal que a gente consegue encontrar todos esses nutrientes. Eu vou te passar também umas dicas gerais sobre imunidade também, importantíssimas e que vão além da alimentação. Então a gente se vê logo mais no próximo vídeo.